Boa tarde, turma. Boa tarde. Bora tá. Boa tarde, não, boa noite, né? Tá aqui, iniciando aqui mais uma aula, certo? Lembrando que a aula de hoje vai ser resolução de questões, ainda sobre o nosso contexto de hidrostática, ok? Então, revisando um pouquinho, a gente viu na aula anterior, que foi o conceito de pressão, onde a gente descreveu a pressão através dessa equação, onde a pressão é igual a força sobre área, certo? A gente viu diversos exemplos sobre aplicações de pressão e etc, certo? Então a gente vai já iniciar com um exercício justamente sobre esse termo de pressão, né? E vamos ter a primeira questão, ok? Ali a gente tem um tijolo, certo? Aqui nosso tijolo tem dimensões 5 centímetros, 10 centímetros e 20 centímetros. Massa de 200 gramas. Okay? Determine as pressões, certo? Todas as pressões, no caso. Expressas em Newton por metro quadrado. A gente viu aí que a unidade de pressão a gente pode utilizar o Newton por metro quadrado. Então, determine as pressões que ele pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal, certo? Temos aí a gravidade também, 10 metros por segundo quadrado. Então, ele quer saber o que? Esse tijolo, quando apoiado dessa forma, certo? Com essa área 1 aqui, ó, essa área 1 aqui, certo? É equivalente a essa parte aqui de baixo, né? Essa área. Pronto. Ele vai ter uma pressão sobre o solo, certo? Logo, a gente viu que pressão é a força sobre a área, então, se eu apoiar com essa superfície aqui, ele vai ter uma pressão. Quando eu apoiar com essa superfície aqui, mais lateralizada, deixa eu deixar ele em pé, ele vai ter outra pressão, certo? Diferente dessa. E quando a gente deixar ele apoiado nessa superfície aqui, cujo comprimento é 10 centímetros, ele vai ter outra pressão, certo? A pressão ele depende não só da força que ele está sendo aplicado, mas depende da área, certo? Em que ele está em contato, certo, pessoal? Então, a gente tem aqui a área 1, a área 2, dá para ver, está um pouquinho escuro, e a área 3, certo? A gente tem que determinar a área de cada uma dessas arestas, certo? Então, vamos lá. E já tem uma questão, a resposta já deduzida, a gente vai simplesmente entender o que ele está respondendo aqui, certo? Então, a solução: tijolo ele exerce sobre a superfície horizontal uma pressão, certo? Devido ao quê? Devido ao peso. No nosso caso aqui, o peso vai ser a nossa força, né? Nossa força. A força peso que a gente vai estar estudando. É a força peso. A gente já viu que a equação é peso igual a massa vezes a gravidade. Ok? Então ele dá aqui a massa, certo? 200 gramas. Só que a gente tem que calcular, ó, a unidade que ele pede, ó, é o Newton por metro quadrado. Então, esse grama aqui a gente vai, certo? Para a gente transformar em Newton, a gente tem que transformar esse grama em quilograma, ok? E para transformar grama em quilograma, a gente vai basicamente o quê? Dividir, né, por 1000. Divide por 1000 para transformar, certo? A transformação. Ou seja, aqui, 1 quilograma é o equivalente quantas gramas, certo? Equivalente, se 1 quilo tem 1000 gramas, né? 1000 gramas. Então, 200 gramas
vai ter quantos quilos? Certo? Aí é o X, né? O X da questão. Aí a gente faz aquele nosso meio pelos extremos, a gente obtém, ou seja, é o mesmo que dividir 200 por 1000, certo? Que vai ser equivalente a 0,2 quilogramas. Então, para a gente aplicar aqui na equação de peso, certo? Simplesmente vou ter o que? A massa, que aqui em 0,2 quilos, vezes que? Vezes a gravidade que a gente tem aqui, ó, 10 metros por segundo quadrado. Ok? Então, aplicando a lei de Newton de peso igual a massa vezes a gravidade, a gente vai ter que o peso em questão vai ser o quê? 2 newtons. Então, peso, certo, desse tijolo, independente da dimensão onde ele esteja alocado, é de 2 newtons, certo? 2 newtons. Então, a gente vai ter o quê? Agora a gente vai querer determinar a pressão, certo? Em decorrer da área que ele está apoiado no solo, certo? Então, a gente vai começar aqui, vamos ter três áreas, né? A 1, a 2 e a 3. Então, iniciando aqui pela área 1, certo? A área 1 é quem? A gente tem essa parte aqui, certo? Essa é a área 1, né? Deixa eu apagar aqui para gente. Pronto. Quem é a área 1 aqui? Pronto, é essa parte aqui, ó, pessoal, né? Essa parte aqui, ela está em cima, só que ela também está o quê? Está embaixo aqui, né? Ó. Mesma coisa, ela é apoiada embaixo, certo? Então, o que eu posso dizer? Aqui não é 20 centímetros, então quer dizer que daqui até aqui é 20 centímetros. Quem é a área de A1? É essa parte, o 20, certo? Vezes quem? Vezes essa área aqui, ó, né? Ó, 10 centímetros. Ou seja, aqui tem 10, aqui também tem 10, né? Certo? Aqui tem 20, aqui também tem 20. Então, a área é o que a gente calcula? É a base vezes a altura. No caso, aqui não tem altura, vai ser esse comprimento vezes esse aqui. Ou seja, a área 1 é quem? É 10 centímetros multiplicados por 20, ó. 10 vezes 20. Então, 10 multiplicado por 20 dá 200 centímetros quadrados. A área A1. Né? Só que a gente vai trabalhar o quê? Em metros quadrados. Aí a gente vai ter que fazer aquela nossa transformaçãozinha, certo? Aqui vai seguir a mesma coisa aqui, ó. A gente quer transformar em metro, a gente vai ter o quê? Que 1 metro tem quantos centímetros? A gente sabe que, por definição, 1 metro tem 100 centímetros, certo? 1 metro quadrado em 100 centímetros quadrados, né? Ok? Perdão, pessoal. Isso. Pronto, fazendo besteira aqui. Vamos lá, calma aqui. Pronto. Aqui vai ser o seguinte. 1 metro é equivalente a 100 centímetros, certo? Então, 200 centímetros tem que X metros, né? Então, obviamente vai ser aplicadamente 2 metros, né? 200 centímetros. Só que a gente está trabalhando em área, certo? Em área, ou seja, é quadrado, certo? Quando tem o exponencial quadrático, pessoal, a gente vai o quê? A gente está trabalhando uma área, certo? Um comprimento multiplicado por outro, certo? A área aqui, no caso, vai ser 200 centímetros quadrados. Quando a gente for transformar para metros, certo?
A gente simplesmente vai fazer, basicamente, a gente pode fazer essa mesma racionalização aqui, centímetros quadrados, centímetros quadrados. A gente vai chegar ao quê? Ao valor de quê? De termos quadrados, só que a gente vai multiplicar, certo? A função quadrática aqui, ó, certo? 100 centímetros, no caso, a gente vai ter 200 centímetros, só que a gente está trabalhando a área, né? Certo? 200 centímetros, aí a gente vai multiplicar o quadrado desse, certo? Por outro termo quadrado, certo? Aí a gente vai ter aqui, ó, 200 vezes 10 a menos 4, certo? Então, quando a gente está trabalhando em termos quadráticos, certo? Aí a gente tem essa multiplicação para a gente estar calculando, ok? Então, no caso aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter não 2 metros quadrados, certo? 200 centímetros aqui, aí a gente teria, no caso, ó, multiplicado por 10 a menos 4, certo? Que vai ser o quê? O centímetros quadrados, a gente não vai dividir por por 2, não. A gente vai dividir por 4, certo? Ou seja, por 4. Por quê? Porque vai ser centímetros quadrados, certo? Multiplicado por 2. 2 vezes 2, certo? Então seria menos 4. Aí a gente vai, em vez de voltar aqui 2 casas, a gente voltaria 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ou seja, isso em termos quadráticos, a gente vai ter o quê? A área dele vai ser 0,02, certo? Metros quadrados. Então a gente está trabalhando com área, certo? Em metros quadrados. Se a gente estivesse trabalhando com volume, ia ser metros cúbicos. Aí a gente, em vez de multiplicar por 2, ia ser 3 multiplicado por 3, certo? Tem essa diferençazinha de parâmetros, ok? Mas vocês não se preocupem, não, que nas atividades eu não vou estar fazendo, eu já vou estar dando a transformação direta, beleza, pessoal? Então não se preocupe muito com essa parte de estar transformando, não. É importante, só que às vezes o aluno está ali, o aluno do EJA ali, acaba se complicando um pouco mais com essa parte. Eu já vou deixar a coisa mais arredondada, certo? Então, no caso que seria os 200 centímetros quadrados, eu não ia só voltar 2 casas, certo? Eu tenho que voltar a proporção quadrática, ou seja, 2 multiplicado por 2, eu vou voltar 4 casas, certo? Aí isso aqui fica 0,02 metros quadrados, certo? Aí aqui a gente vai ter a área 2. A área 2 aqui já é essa parte aqui, ó. Ou seja, vou apagar aqui. Pronto. Em vez da área 2, a gente vai calcular o quê? Esse comprimento aqui, dessa base, vezes essa altura aqui agora, ó. Certo? Ou seja, aqui tem 20 centímetros também nessa parte superior, né? Essa parte aqui também tem 5 centímetros. Ou seja, eu vou multiplicar, eu vou dizer o quê? Que essa parte aqui está apoiada no solo, certo? Então eu vou calcular a área dessa parte, certo? Então a área vai ser o quê? 5 multiplicado por 20, que dá 100 centímetros quadrados, certo? Aí para eu transformar em metro, certo? Esse termo quadrático aqui, ele multiplica pelo outro, né? É a soma, certo? Então aqui eu vou ter agora 5 vezes 20, 100 centímetros quadrados. Aqui eu voltando 4 casas, vai ser 0,01 metros quadrados. E a mesma coisa agora eu vou fazer na área 3. A área 3 vai ser essa daqui, certo? Agora, quem é a área 3? Pronto, a área 3, a gente vai ver aqui, ó, que é quem?
é essa altura aqui de 5 centímetros, certo? Agora multiplicado por essa base aqui de 10 centímetros, né? Eu vou deixar o quê? Vou deixar o tijolo apoiado sobre essa superfície, a área 3. E aqui, então, 5 sobre 20, ou sobre 10, multiplicado por 10, né? 50 centímetros quadrados. Aí agora eu vou voltar às 4 casas, eu vou ter uma base aproximadamente o quê? 0,005 metros quadrados, certo? Aí, como eu disse, não precisa se preocupar com essa parte, pessoal, a transformação não, ok? Vou dar as transformações para vocês nas questões, vocês só vão estar calculando mesmo através das equações, certo? Então, eu calculei a área de cada um desses lados, a área de A1, A2, A3. A gente vai botar na nossa equação, onde a pressão é igual a força sobre a área. Lembrando que essa nossa força, quem é? Vai ser a força peso, né? Força peso. Então, a gente equivale a dizer o quê? Que pressão é igual a peso. Quem é a força peso? É massa vezes a gravidade. Que a gente já calculou aqui, né? Essa parte aqui deu 2 newtons sobre quem? Sobre a área. Ok? Então, a gente vai aplicar na equação. Então, a gente vai ter o que? A pressão da área 1, devido à área 1, certo? Vai ser o que? O peso sobre a área. O peso a gente já calculou, que é 2 newtons, certo? Então, quem é a área aqui? A área A1. Então, a gente já calculou a área A1, ó, 0,02 metros quadrados. Se eu quiser, eu boto aqui, ó. Uma calculadorazinha aqui. Pronto. Vamos botar aqui uma calculadora. Para vocês verem aqui. Jogar a calculadora, ó. Zerar. Aqui, ó. 2 dividido por quem? A gente calculou aqui, ó, na questão. 0,02. 2 dividido por 0,02. Pronto. Lá a gente vai ser o quê? 100 newtons por metro. 2 elevado à segunda é o mesmo que vai ser 10 elevado à segunda, né? Vai ser 100 newtons por metro quadrado, certo? Aqui ele está jogando notação científica, a gente pode tirar da notação científica. E aqui a mesma coisa, pressão da área 2, né? Agora, né? Pressão da área 2, 2 dividido por quem? 0,01. Então, ó, 2 sobre quem? Sobre 0,01. A gente vai ter que, vai ser quem? A pressão da área 2 vai ser 200 newtons por metro quadrado. E da área 3, ok? Da área 3, a gente vai ter o quê? 2 dividido por quem? Pressão 0,005. 0,005. Então a pressão aqui ainda vai ser maior, vai ser 400 newton sobre metro quadrado. Então, pessoal, o que é que a gente pode observar daqui, ó? Área A1, certo? Essa área aqui, ela vai ter uma maior quantidade de área, a área dela vai ser maior. Mas a gente viu que quanto maior a área, certo? A área em contato com o solo, menor vai ser a pressão que essa área exerce. Então, essa área é maior. 10 vezes 100, ó, vai ser aqui, ó, a gente calculou 0,02 metros quadrados. Maior que 0,1, 0,005, né? Então, ó, vai ser maior. Ou seja, essa área 1 vai ser o dobro da área 2, ó, da área 2. Logo, por consequência, ó, a pressão dela, da área 2, vai ser o dobro da pressão da área 1, certo?
e a pressão da área 3, certo? A área 3, ela vai ser, ó, 4 vezes menor que a área 1. Então, logo, por consequência, ela é 4 vezes maior a pressão, certo? Então, a questão 1 aí, tá entendida? Eu dei uma embananadazinha nela, certo? Logo nessa parte aqui da transformaçãozinha, porque tem que ter um estudo um pouco mais especificado sobre essa parte. Aí depois eu mando um link para vocês, mostrando como é que faz essas transformações, certo? Vou transformar de comprimento para área, certo? E de área para volume, e assim por diante, certo? Mas não se preocupe, eu não vou estar cobrando essa parte para vocês estarem transformando nas questões, certo? Eu já vou dar a área assim, específica, em vez de eu botar as dimensões, ó, 5 centímetros, a área 1, eu já boto o tamanho da área 1, quem seja. A área 1 tem 0,02 metros quadrados, certo? Então não se preocupe muito com essa parte não. Beleza, pessoal? Vamos partir só para o entendimento das questões em si, certo? Entendeu o conceito, ok? Então vamos lá. Pronto. Aí para o segundo exercício a gente vê a questão de densidade, certo? Massa específica e densidade. A massa específica a gente viu que ele tem um cálculo que é parecido com a densidade, ó, onde a gente determina que a massa específica é uma massa sobre o volume. E a densidade também é a massa sobre o volume. Ele vai ter alguns conceitos, certo? Que são diferentes quanto ao tipo, certo? Do material, certo? Que está sendo calculado. Mas, em geral, a gente vai estar estudando a densidade, certo? Densidade, ele vai ser um corpo mais específico, certo? Mais melhor de a gente calcular, certo? Esse conceito. Então, a gente vai para a questão 2, certo? Questão 2, ela nos diz o quê? Que um objeto feito de ouro maciço tem 500 gramas de massa, certo? E tem um volume, ó, um volume de 25 centímetros cúbicos, certo? Então ele quer saber quem é a densidade do objeto e a massa específica dele. Quer saber tanto em gramas por centímetros cúbicos quanto em quilogramas por centímetros cúbicos. Mais uma vez aqui é só questão de transformação, pessoal. E a gente, quando ele pede ou em grama ou em quilograma por metros cúbicos, a gente vai estar transformando, certo? Vamos calcular o conceito, vamos entender o conceito. A gente viu o quê? Que a densidade é quem? É a massa sobre o volume, certo? Aqui, ó, a massa sobre o volume da questão. Ok? Então vamos ver o que. A gente tem a massa? Tem 500 gramas. Temos o volume do corpo? Também tem, ó, 25 centímetros cúbicos. Lembrando aqui, ó, que quando a gente está trabalhando de volume, certo? A gente tem o centímetro cúbico, essa parte cúbica, certo? Se tivesse trabalhando em área, a gente viu que é quadrado, certo? Centímetros quadrados é a área, certo? O volume é cúbico, lembrando dessa especificidade, certo? Então, ele deu a massa e deu o volume. Quer calcular quem é a densidade do jogo? Simplesmente jogar nessa equação, certo? Então, questão já resolvida. Como se trata de um objeto homogêneo e maciço de ouro, sua densidade coincide com o valor da massa específica da substância que constitui, certo?
Ou seja, a gente determinou a massa e determinamos o quê? Determinamos o volume. Se ele quer saber qual ou a densidade da massa específica, a gente vai ter que ambos são as mesmas equações, certo? Se densidade é igual a massa sobre volume, a gente viu o que a massa específica é também massa sobre volume. Ou seja, o cálculo vai ser o mesmo, né? Então aqui, tanto faz a massa específica do ouro como a densidade do ouro. Então, utilizando essa equação, para gramas, massa está em gramas, e o volume está em centímetro cúbico, a gente baixa, dividir um pelo outro. Quem é a massa? 500 gramas, e o volume, 25 centímetros cúbicos. Então, dividindo um pelo outro, 500 dividido por 25, a gente vai ter que tanto a densidade quanto a massa específica do ouro é de que? De 20 gramas por centímetros cúbicos, certo? Pronto. Então a gente calculou, ele deu em gramas por centímetro cúbico, em quilogramas por metros cúbicos. Aqui a gente ia estar fazendo essa transformação, certo? Fazendo essa transformação. Então, a gente tem o quê? Para transformar, a gente ia pegar aqui um grama, ia transformar em quilogramas, certo? Lembrando que 1 quilo é equivalente a 1.000 gramas. Então, pá, e pronto, e jogar aqui na mesma equação, fazer o mesmo trabalho. Então, essa parte mais matemática, se eu não vou estar cobrando, certo? Do vocês, pessoal do EJA, certo? E a gente ia ter que precisar de mais tempo para você estar revisando essa parte, certo? Como o tempo está curto nesse período de pandemia, certo? Poucas aulas, a gente vai, infelizmente, vamos menosprezar um pouquinho essa parte. Vamos tentar aprender os conceitos, certo? Densidade, massa sobre o volume, certo? Ah, professor, quer dizer que um fluido tem uma densidade? Tem, certo? A gente tem uma viscosidade, tem uma densidade, certo? Sendo transmitida, ok? Então, deixa eu só ver se está gravando. Então, a gente entende esse conceito. A densidade do corpo, certo? A gente também não pode confundir a densidade com a viscosidade. Algo é muito denso, certo? Densidade, todo material, você vê aí, um ouro maciço, ele tem sua densidade, certo? Que é a sua calibração da massa, certo? Sobre um determinado volume que ele está enquadrado, certo? O volume que ele ocupa, ok? Então, questão 2 resolvida. Essa resolução. 20 gramas por centímetros cúbicos. Gravidade e altura, ok? Está fazendo algum. Vamos embora lá, pessoal. Não sei se está caindo aqui. Não, está caindo não. Vamos para cima, vamos para cima. Então, esse é o teorema de Esteve, certo? Então, vamos dar continuidade aqui com as questões. Pronto, aqui a gente tem questão 3. Questãozinha para a gente estar resolvendo passo a passozinho, certo? São questões simples, né?
Então, questão 3. Seu Creyson, um determinado dia, foi abrir uma lata de conserva para sua esposa, Dona Maria Chiquinha. Porém, a tampa estava lacrada sob uma pressão de aproximadamente 15 newtons por metro quadrado, com a área da tampa de 0,2 metros quadrados. Determine a força aplicada por ele para conseguir abrir a lata. Aqui é questão rápida, pessoal, como eu falei para vocês. Então, a gente tem o que? Tem a pressão, né? Pressão, peso, pressão aí quem? 15 newtons por metro quadrado. Ele deu a área, né? Tem a área aqui, 0,2 metros quadrados. Já viu? Deu a área direta aqui, né? Ó. Determine a força. Pronto, ó. A pressão está em newton por metro quadrado e a área está em metro quadrado. A gente não precisa transformar nada, certo? Com relação a SI. A gente vai só aplicar as equações. Conceito. Pronto, ele está tentando abrir uma tampa, só que essa tampa ele tem uma pressão, certo? Devido à área no material. Vou brincar aqui, se eu cresço aqui abrindo uma lata de cerveja, certo? Mas, então, qual é a força que o seu Cristo está aplicando? Ele não aplicou com a boca, não. Provavelmente foi a mão mesmo, né? Então, a gente volta ao conceito aqui de pressão, como a gente viu, é o conceito de força sobre quem? Sobre área. Então, qual é a pressão? Ele quer saber o quê? Quer saber a força, né, pessoal? Quer saber a força. Então, aqui a gente faz o nosso cruz credo. Lembrando que cruz credo aqui é 1, né? Então, ó, esse por esse, meio pelos extremos. Se ele quer saber a força, eu vou fazer o quê? Essa equação vai ser o quê? Vai ser força. A pressão vai multiplicar pela área, né, pessoal? Pressão multiplicado pela área, né? Pronto. Então, quem é a nossa força aqui? Nossa força vai ser 15, a pressão, né? 15 multiplicado por 0,2. Eu não vou usar fazendo na mão, a gente pode fazer na calculadora. Todo mundo está resolvendo na calculadora mesmo, vamos embora. Então, aqui a pressão é 15 multiplicado por 15, 0,2. Então, a força que seu Creyson aplicou, a força foi de quanto? 3 newtons. Pronto, resolveu a questão aqui, morreu Maria PA. Então, a força aplicada por seu Creyson foi de 3 newtons. Só questãozinha muito simples, né, pessoal? Tem que transformar, só aplicar o conceito. Então, vamos lá para a questão 4. Questão 4. Um determinado fluido de motor está com uma densidade de 20 gramas por centímetro cúbico e possui uma massa de 500 gramas. Certo? Determine o valor do volume desse fluido. Certo? Então, a gente tem o quê? Que é a densidade. Quem é a densidade dele aqui? Ó? Opa. A densidade a gente tem 20 gramas por centímetro cúbico. E ele deu quem? A massa, né? A massa é 500 gramas. Então, quer saber quem determina o quê? O volume. Pronto, tem o volume. Pronto, a gente tem densidade. Tem massa. Quer saber o volume? A gente vai partir para a equação de quem? De densidade, né? Densidade é igual a quem? A massa sobre volume. Pronto, mais uma vez a gente vai aplicar o nosso famoso cruz credo, lembrando aqui que é 1, né? Então, esse por esse, certo?
Então, ele quer saber o volume, eu posso aqui substituir, ó. Esse daqui vem multiplicando pela densidade, a densidade pode voltar descendo. Ou seja, a nossa equação pode ser o que? Volume vai ser quem? Vai ser a massa sobre quem? Sobre a densidade agora, ó. Transformando essa equação nessa, certo? Então, bota a massa para cá e inverte, né? Dá no mesmo. Então, a gente agora vai fazer o quê? Vai substituir, ó, o volume é igual a quem? Quem é a massa? 500 gramas, 500, tá um pouquinho, sobre quem? A densidade? 20 gramas por centímetros cúbicos. Pronto, aqui eu corto aqui, esse com esse. Então, quem vai ser meu volume? 50 dividido por 2. Então, o volume, certo, desse fluido vai ser, ó, 25 o quê? Volume centímetros cúbicos. Pronto. Então, o volume desse fluido ó, foi equivalente a 25 centímetros cúbicos. Questão também rápida, né, pessoal? Questão muito rápida. Pronto. Vamos para a questão 5, onde a gente vai estar aplicando o conceito de teorema de Stevens, ou seja, pressão, certo? Igual a pressão atmosférica, somando com densidade, gravidade e altura, certo? Aqui a nossa questão em tese. Lembrando que essa pressão, P, certo? É a pressão no interior do fluido, e esse PATM, certo? Essa pressão de ar é quem? A nossa pressão atmosférica. Pressão devido ao quê? Devido ao ar que está comprimindo o líquido, certo? Então a gente vê o quê? Então vamos lá, vamos responder aqui. Então, um reservatório contém água com densidade, ó, 1 grama por centímetro cúbico, ele já deu aqui, uma altura de 10 metros. Aqui ó, a gente vai ter que transformar o centímetro cúbico para metro, certo? A pressão atmosférica local, certo, é de 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. 10 elevado a 5 é o que, pessoal? É 1, aumenta o que? Conta mais 5 zero. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto aqui, né, não vai ser nesse 1 aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser aqui, né, ó, 100 mil, né? 100 mil newtons por metros quadrados. Ele dá a aceleração da gravidade. A gravidade é 10 metros por segundo quadrado. E ele quer que determine quem? Determine a pressão no fundo do reservatório. Então, é a pressão interna do reservatório, né? Certo? Então, ele deu a pressão atmosférica, pressão do ar dessa região onde ele está, certo? Ele quer a pressão no fundo. Então, para a gente responder aqui, certo? A gente vai aplicar o teorema de Stevens, que é um teorema de Stevens aqui, a nossa equação. Pressão é igual a pressão atmosférica, mais densidade, gravidade e altura, né? O produto deles. Então, quem é a pressão atmosférica do local? Ele já deu 10 newtons por metro quadrado, não tem que transformar, está em newtons e está em metros quadrados, não precisa. Agora, a densidade, ele deu ó, 1 gramas por centímetro cúbico, aqui a gente transforma, certo? A gente vai ter o que aqui? Transformando 1 grama por centímetro cúbico, a gente vai ter o equivalente ao que? A 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Não vou estar detalhando essa parte aí, certo? A gente não perder muito tempo. Vamos entender aqui o conceito da coisa, certo? Então, a densidade vai ser isso aqui, ó, 10 elevado à terceira
quilogramas por metro cúbico. Ok? Lembrando que 10 elevado à terceira é 1, aumenta mais 3 zero, né? Ou seja, 1.000 quilogramas por metro no fundo, a pressão interna, certo? Desse reservatório é quem? Pressão interna, o P, certo? Igual a pressão atmosférica, 10 elevado à quinta, né? Que a gente calculou, mais quem? Mais a densidade, 10 elevado à terceira, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, a gente vai ter o quê? Que a pressão interna é 10 à quinta mais 10 à quinta, certo? Ou seja, se você quiser... Ah, professor, não estou familiarizado. Então, a pressão vai ser o quê? Eu vou somar, ó. 2, 3, 4, 5, mais quem? Mais 2, 3, 4, 5. Ponto aqui, ponto aqui. Então, a pressão interna vai ser o quê? 100 mil mais 100 mil. Ou seja, 200 mil, né, pessoal? Então, a pressão é 2 vezes 10 a quinta. Pressão interna vai ser 200 mil. 200 mil, o que? Eu fazerem aqui. Newtons por metro quadrado. Pronto. Então, a gente resolveu essa questão. Então, ele dá uma observação aqui. Note que a pressão no fundo do reservatório, certo? A pressão no fundo é o dobro da pressão atmosférica, tá vendo? É o dobro. Isso significa o quê? Que a pressão exercida pela coluna de água de 10 metros de altura, certo? É igual à pressão atmosférica, certo? A pressão que está sendo exercida pela água, certo? Pela água nos 10 metros de altura vai ser igual à pressão atmosférica, certo? A pressão do ar. Então, por essa razão, a foto lá da água, tem água com corante, ele enche completamente, no caso a nossa caixa d'água, mas não cai, pois a pressão atmosférica ela age na parte inferior do... Isso aqui a gente esquece, certo? É porque seria outra questão, mas a gente tem aqui uma água, certo? Ele está aqui numa altura de que? 10 metros, certo? Calcula que aqui é 10 metros a altura aqui que essa água ela está subindo, ok? Basicamente isso aí. Questão 6. Então, vamos lá. O esquema representa um recipiente R contendo gás conectado em um tubo U, certo? Um tubo com mercúrio, ok? E aberto para o exterior. O esquema representa um recipiente R contendo gás, certo? Contendo um gás aqui, conectado com um tubo, certo? Com mercúrio aberto, ou seja, o gás aqui ele está conectado com tem mercúrio, né, no tubo, né? E ele está aberto na parte externa. Então, na situação de equilíbrio esquematizada, a altura H da coluna de mercúrio é 24 centímetros. E a pressão atmosférica é de 76 centímetros de mercúrio, né? Determine a pressão exercida pelo gás. Okay? Então, ele quer a pressão que a pressão em centímetros de mercúrio. Vamos fazer só até essa letra A, pessoal. Então, a gente vai ter o quê? A gente tem um tubo, onde a gente tem ó, um desnivelamento aqui. Ó. Essa parte do tubo, ele está a uma altura H, não é? Só um momento.
Então, altura H. Então, de acordo com o nosso teorema de Stevens, pontos em uma mesma horizontal, certo? A gente viu na aula passada, no interior de um líquido, em equilíbrio, ele apresenta a mesma pressão, ou seja, a pressão atmosférica é igual à pressão interna do fluido. Então, quem é a pressão atmosférica? A pressão, certo? Devido ao gás. E a pressão interna é quem? PB, no nosso caso, é a pressão da coluna, mais quem? Mais a pressão atmosférica, certo? Então, a pressão do gás, por consequência, é o quê? É a pressão da coluna mais a pressão atmosférica. Ok? Então, em centímetros de mercúrio, a gente vai ter o quê? Que a pressão na coluna é quem que a gente viu? 24 centímetros de mercúrio, certo? 24 centímetros de mercúrio é o quê? A nossa pressão na coluna. E a pressão atmosférica, certo? Que ele deu aqui, ó. Quem? 76 centímetros de mercúrio. Então, portanto, a pressão do gás, certo? Que quem é a pressão da coluna mais a pressão atmosférica vai ser a soma deles, né? 24 mais 76, 100 centímetros de mercúrio, a pressão do gás. Certo? 100 centímetros de mercúrio. Bom, se eu quisesse parar aqui, a gente já fecharia essa questão, né? Então, e letra B, qual é a pressão exercida? A pressão em Newton por metros quadrados, sendo que a densidade é 13,6 e a gravidade é 9,8. A gente agora vai só determinar o quê? Ele quer saber essa mesma pressão, certo? Só com esses determinados parâmetros. Então, a pressão exercida pelo gás equivalente é a pressão exercida pela base por uma coluna de mercúrio a altura de quê? De 100 centímetros. Ok? 100 centímetros. Então, a pressão do gás vai ser quem? Vai ser a densidade, a gravidade e a altura aqui, ó. Então, quando a gente faz as devidas transformações, a gente vai ter simplesmente a pressão exercida por esse gás, certo? De acordo, a partir da medida que a gente tem a densidade, certa gravidade, esses parâmetros, e sabe qual é a altura que a gente está trabalhando, então a pressão nesse gás é assim, ó, 1,33 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, certo? Então, a princípio é isso daí que a gente está resolvendo, certo, pessoal? É provável que na atividade tenha uma questãozinha parecida com essa. Então, quem assistiu a aula até agora, provavelmente vai conseguir resolver. Beleza? Então, por hoje são só essas questões, certo? Resolvam a atividade, beleza? E até a próxima aula. Maravilha? Valeu.